Olha, você tá passando bem, porque ó, Eu eu não, semana inteira sofrendo realmente, não é nem pouquinho, é bastante. Ah, mas vamos lá, gente. Pessoal que for entrando, a gente vai dando umas atualizadas, mas é mais por questão da limitação do tempo, né? Que no Meet agora você pode ficar 1 hora com a reunião aberta. Então a gente está hoje no último papo, último encontro sobre o TM Forma, né? O encontro sobre carreira. É, da segunda até a quinta ficou disponível as 3 perguntas principais, que são pautas da nossa conversa de hoje. E nós temos como convidada a Tati, e eu vou pedir para você se apresentar primeiramente. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Tatiana, pode me chamar de Tati. Como tema é carreira, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, para que vocês tenham ideia o que faz sentido eu falar sobre RH ou não. A minha carreira em RH já começou há um bom tempinho, eu comecei em 2005, então são 15 anos de carreira aí. Comecei como estagiária em recrutamento e seleção, e fui passando por diversas empresas, diversos segmentos, diversas posições, diversas responsabilidades. Hoje eu sou gerente da América Latina de uma consultoria de imigração. Eu tenho responsabilidade de RH por Brasil, Argentina e México. Sou administradora, fiz uma especialização em liderança na Califórnia uns anos atrás. Atuo também como mentora num grupo chamado Mulheres no Comando. Sou professora de inglês para profissionais de RH. Eu também atuo como professora de inglês voluntária já há quase 5 anos, em uma ONG chamada CETEC, e foi por conta desse trabalho nessa ONG que eu comecei a gostar muito, muito, muito de dar aula, e eu criei esse projeto de inglês para recursos humanos, e já estou desde 2019 e está dando super certo. Carreira é um tema assim que eu gosto muito, talvez pelo fato de eu ter começado a minha carreira em recrutamento e seleção, então os meus amigos, as pessoas do entorno acabaram que com o tempo me vendo como referência e me procurando muito. Poxa, mas meu currículo tá certo, não tá? Tem uma entrevista, o que eu faço? Poxa, eu tô passando por tal situação, me dá a tua opinião. E o fato de eu poder contribuir e tentar ajudar essas pessoas da melhor forma possível fez com que cada vez mais eu gostasse do tema carreira, e é por isso que eu cheguei até aqui. Aí no The Machine, a Tati ela é a nossa consultora na área, nossa colunista, perdão, nossa colunista na área de RH. Nós às vezes temos uns problemas básicos com o conteúdo, mas estamos organizando essa vida aí para continuar o trabalho, mas a gente teve um bom retorno no começo. No The Machine Experience, a área de RH geralmente foi muito de interesse, né? Tanto dos nossos usuários, pessoal que participa do grupo. E aí, esse ano, a missão foi dada à Tati de continuar informando, né, as pessoas sobre a área de recrutamento, seleção e alguns detalhes sobre recursos humanos. O Maicon também, se você quiser se apresentar, que aí a Rosane e a Tati estão lá no grupinho, né? Mas o Maicon já é uma pessoa de fora. Fique à vontade. vamos lá, meu nome é Maicon. Sou formado em pedagogia, história, letras e estou cursando artes. Legal. Sou servidor público e trabalho na área da educação. Aqui só eu que estou meio fora do rolê, né? Que a Rosane é de pedagogia, o Maicon também, Tati tá dando aula, eu só brinco por humor. Mas a gente está aí. Hoje nós vamos falar bastante, né, sobre carreira, tem bastante coisa para conversar. E vamos já começar com as perguntinhas aqui. Então, a primeira pergunta foi para você
qual é a visão de uma boa carreira, né? Nós tivemos 2 respostas. Caso o Maicon queira complementar, dar a sua resposta pessoal e a Rosane complementar que ela passou também, fiquem à vontade. A primeira resposta diz que é aquela em que é possível aplicar seus conhecimentos e habilidades. E a segunda resposta diz que uma boa carreira é aquela em que você nem sente que está trabalhando, pois gosta do que faz e tem plena consciência de que vai exercê-la para o resto da vida, ou enquanto houver amor. Isso Mas quer aí. complementar o que você pensa sobre o que é uma visão de uma boa carreira? E eu acho que é bem isso que a pessoa respondeu aí, ó. Eu acho que é trabalhar por esporte. Porque vamos imaginar um esporte qualquer. Ele trabalha não porque ele está ali para. Ele trabalha para defender o seu time e trabalha para se manter também. É um trabalho por vocação, por amor, por decisão. Existe todo um processo envolvido nessa evolução de carreira. Legal. Então, Tati, pode ficar à vontade para nos trazer à luz definições. Eu também falei que era, né, por amor, porque na verdade quando a pessoa não quer mais, né, quando falta o amor, não adianta, porque não vai rolar, né? Então eu falei, enquanto houver amor, porque se não tiver, não rola, eu acho que fica sem sentido, né? Não faz mais sentido. Eu acho que essas respostas têm tudo a ver, né? Não tem uma resposta 100% correta, escrita na pedra, né, do que é o ideal de carreira. Ouvindo esses depoimentos, eu até me lembrei do primeiro post que eu fiz para o The Machine, que eu falei sobre Ikigai, né? Que qual que é o teu sentido da vida? Por que você trabalha? Né? Qual que é o teu objetivo final com isso? Então, para mim, quando eu penso na minha visão de carreira, é aquela onde eu sinto que está indo bem, que faz sentido para mim, que eu estou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Enquanto eu, como pessoa, né, eu como funcionário, enfim, tiver esse sentimento de que tá no caminho certo, cara, tá tudo certo com a minha carreira. O problema é quando começa a pesar, né? Quando fica aquela coisa, eu não aguento mais esse lugar. Eu não aguento mais fazer isso. Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Aí a gente sabe que a gente não está no momento certo ou no lugar certo. Eu passei por isso 2 anos atrás, né? Quando eu fui desligada de uma empresa da minha carreira de RH, eu estava assim no momento que eu não queria saber de mais nada. Eu tinha certeza absoluta que eu nunca mais voltaria para o mundo corporativo, que eu nunca mais pisaria dentro de uma empresa, de tão saco cheio que eu estava. Eu tomei um tempinho para mim, pensei, aí que eu investi em dar aula, e aí eu fiquei naquela coisa de projeto de inglês para RH, porque por mais que eu tivesse aquele sentimento que eu não aguentava mais o corporativo, eu adoro RH. Eu queria ter o pezinho ali de alguma forma, né? E depois passou o tempo, eu acabei voltando para o meio corporativo, passou, acho que foi um momento ruim mesmo, uma fase ruim. Mas, para mim, a visão de carreira eu tenho que estar me sentindo bem. Se o que eu faço me faz bem, do jeito que eu faço, onde eu estou, com as pessoas que eu estou, cara, não precisa mudar nada. Esse é o caminho. Muito bom. Então, dando sequência aqui, a gente tem a segunda pergunta que fala sobre quais os momentos mais importantes em um processo seletivo, na opinião de cada um. Nós temos uma resposta falando sobre o momento da dinâmica de grupo e da entrevista pessoal. A pessoa considera que são os momentos, né, principais.
E aqui nós temos a resposta da Rosane, que não fala de um momento, em sim de um estado, né, de espírito do própria pessoa que está participando do processo. Que a pessoa tem que manter a serenidade e que deve passar calma e discernimento para o entrevistador. Maicon, você vai complementar? Qual seria o momento assim, no processo seletivo mais importante, na sua opinião? Eu acho que existe um conjunto, sabia? Não existe um momento específico ou uma parte específica do processo. Existe um conjunto. Porque todo um conjunto faz parte da empresa conhecer você, da empresa fazer o seu papel de disponibilizar algo àquela pessoa. A partir desse conhecimento, eu vejo que, e desse conjunto de características que a empresa solicita, eu acho que deve ser comentado. Fique à vontade, Tati. Concordo, Maicon. É muito difícil, né, falar que tem um momento mais importante, porque todo um processo para um objetivo final, né? Então a gente espera ter um bom desempenho, um bom resultado em tudo para chegar. Mas, assim, se for para eu elencar alguns aspectos importantes, um deles é a preparação. E quando eu falo preparação, tem muito a ver com que eu conhecer muito bem o que eu quero para mim. Então, me candidatei a uma vaga, recebi o contato e a empresa falou: gostaríamos de te conhecer, a entrevista no dia tal. Vamos imaginar um cenário de que eu sei qual é a empresa, não é aquela consultoria que me liga e fala, é para uma empresa que eu não posso falar o nome. Vamos imaginar que a gente sabe qual é o cargo, a gente sabe qual é a empresa, a gente tem acesso à descrição da vaga, porque a gente sabe onde a gente se candidatou, né? Vamos imaginar esse contexto. Eu imagino que o mais importante é a preparação. Ok, me candidatei a essa vaga, a empresa tem interesse em me conhecer. Como que eu vou me preparar para isso? Primeiro, vamos dar uma lida no que a empresa pede. Né? O que a empresa está falando que vai ser responsabilidade daquele cargo? E aí, a preparação é muito importante, porque aí tem que pegar cada item. Bom, eu já fiz isso, eu tenho algum exemplo para contar dessa atividade aqui? Porque nada substitui fatos. Essa é a verdade. Se a gente tem história para contar relacionado ao que a empresa pede, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Então, estudar a descrição daquela vaga e lembrar, anotar histórias que sejam interessantes da nossa carreira que vão de encontro ao que a empresa está pedindo. Essa é uma primeira preparação importante. A segunda que eu acho importante é tentar entender um pouco mais da empresa. E aí uma dica que eu dou, falando mais, né, corporativa, é um site chamado Glassdoor. Perdão, glassdoor.com. É um site como se fosse um Reclame Aqui de empresas, onde tem depoimentos. Tem depoimentos de funcionários, depoimentos de ex-funcionários, depoimentos de pessoas que participaram de processo seletivo, que foram contratadas e que não foram contratadas. Então, ali a gente tem gente falando mal, a gente tem gente falando bem, a gente tem informações de quanto aquela empresa paga em média para aquele cargo, às vezes, que depende dos depoimentos. Eu deixei de participar em processos pelo que eu li no Glassdoor. Eu liguei para o recrutador e falei, olha, eu agradeço, mas eu estou desistindo do processo. Então, mas é porque eu cheguei num momento que eu sei o que... Eu posso até, às vezes, não saber o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E ali eu vi coisas, falei, eu não quero passar por isso. Quando a gente vê, assim, 2, 3, 4, 5, 6 comentários falando de problemas graves da empresa, falei, eu não quero isso para mim, não.
Essa é uma preparação importante. Tem uma história interessante para contar para vocês. Eu participei de um processo seletivo esse ano da Shopee, né? E aí eu fiz uma entrevista com a diretora de RH e eu olhei o Glassdoor. Cheio de comentário que a empresa é a empresa dos sonhos. Não tinha um comentário ruim. Tá estranho esse negócio. Nada é perfeito desse jeito. Aí eu falei isso pra ela, eu falei, escuta, eu dei uma olhada no Glassdoor de vocês antes dessa entrevista, me conta qual que é o segredo. Ah, é porque a gente tem um ambiente muito bom, então a gente faz entrevista com as pessoas, pede para elas irem lá, dar o depoimento. Falei, mas vocês pediram, né? Vocês fizeram uma ação pedindo para as pessoas irem lá escrever, certo? Como você sabe? Eu falei, é óbvio. Nenhuma empresa é perfeita assim. Tá tão perfeito, falei para ela, me desculpe de falar, mas tá tão perfeito que parece fake. Porque não é perfeito assim o mundo real. E ela se assustou com o que eu falei, porque ela não imaginava. Na cabeça do RH, cara, se só tem comentário bom, todo mundo vai achar que aqui é bom. Na maioria das vezes sim, só que como eu também sou de RH, e eu sei que do outro lado não é assim que funciona, aí eu falei pra ela, olha, tá tão bom que parece que não é verdade. Pede pra alguém colocar uns 2 comentários ruins lá, pelo menos pra dar uma balanceada, sabe? Pra parecer mais real o negócio. Tem algumas empresas que é assim mesmo, né? Quando eu cheguei na FUMEC mesmo, na época a FUMEC tinha ganhado um prêmio de melhor programa de estágio do CE. Nossa, legal, né? Vamos ver, né? Até que ponto. E aí foi passando o tempo. Eu basicamente já estou terminando o meu 2º ano de estágio lá. Eu conheci os estagiários agora. Eu não tinha conhecido de ninguém. A gente está se entrosando agora. E aí a gente para assim, pensa, como que chegou a ser o melhor programa de estágio? Se nem os estagiários se conheciam, né? É para se pensar, né? E, enfim, ela acabou me aprovando, fui para a próxima etapa, mas na etapa seguinte eu não fui aprovada. Então, eu acho que a preparação de você conhecer um pouco sobre a empresa, não só olhar site, sabe, visão, missão, valores, mas tentar falar ou pegar informação de pessoas que estão lá dentro. Acho isso interessante, porque isso pode te ajudar a se preparar para algumas coisas. O que a Rosane falou, né? Estado de espírito, você precisa estar bem para uma entrevista. E eu sei que nervosismo é muito difícil lidar, mas enfim, a gente tem que fazer o nosso melhor. Então, sei lá, um dia antes, tentar relaxar, assistir um filme. Para quem gosta de atividade física, faz uma atividade física, vai correr, faz academia, enfim, não sei. Tenta extravasar para naquele dia tá tranquilo. Porque se você já se preparou em relação às atividades, você já sabe o que você vai contar. Você já tem uma ideia de como é a empresa e você já fez alguma coisa para relaxar, agora é deixar rolar. É deixar fluir. E ver como que eles se correlacionam com você também, né? Que no final das contas, o que vai levar em maior consideração é a aproximação entre você como profissional e as necessidades da empresa, né? É isso aí. Tudo que está do nosso lado a gente consegue controlar. O que está do outro lado, infelizmente não. Mas nem por isso a gente vai se martirizar por isso, né? A gente controla o que dá para controlar. Uhum. E aí a gente tem uma última pergunta, né? Que foi a pauta da nossa conversa, sobre o que você acredita que devemos fazer para continuar crescendo na carreira. Então, uma das respostas foi qualificação constante, bem simples e objetiva. E a resposta da Rosane foi sobre buscar sempre se atualizar com cursos, palestras e ficar atento ao que o mercado de trabalho vai exigir para aquele profissional. Maicon, você gostaria de complementar?
sobre o que você acredita que podemos ou devemos fazer para continuar crescendo nas nossas carreiras? Eu acho que um primeiro momento, eu acho que é pensar no futuro, sabe? O que eu quero lá na frente. No segundo momento, é você pensar o que eu quero para hoje. E num terceiro momento, eu vejo que o que você está fazendo para chegar naquilo que você programou. Eu acho que é isso. Muito bom. Excelente. Rosane, complementar? Eu acho que é isso também, o que ele falou. Tem que pensar no presente, passado, futuro, tudo, né? Primeiro, segundo, terceiro momento, para a gente ter um foco, né? Que é difícil, às vezes, focar, porque às vezes tem tanta coisa no meio desse foco aí para você chegar, né? Mas eu acho que esse é o caminho. No nosso caso, né, Rosane, a gente tem um problema maior que são os outros, né? A gente está terminando nossos estágios, o meu acaba no final de novembro e o da Rô no comecinho de dezembro. Nós ficamos o tempo todo. O que será que vai acontecer? O que será? Para quem que deve fazer essa ponte? Ser estagiário é o ó do Borogodó. É muito ruim. Gente, é muito triste, porque você não sabe os fatores e os atores que vão agir pra gente continuar ou pra gente não continuar. Então a gente fica pensando, nossa, quais serão os fatores e os atores para que isso aqui possa dar certo, a gente ficar, ou como a gente poderia ficar de alguma forma, porque, né, como a gente trabalha numa instituição pública, ou é concurso ou terceirizado. Então, até que ponto a gente conseguir entrar numa terceirizada vai deixar a gente manter a gente no que a gente já faz. Então a gente fica o tempo todo pensando, sabe, assim, quem serão os atores e os fatores para determinar a nossa continuação aqui, ou não vai ter nenhum fator nem ator, acabou, tchau, vai embora. A gente fica pensando muito nisso, né? Por mais que a gente faça o nosso trabalho legal, né? Mas no fim a gente sabe que tem outros fatores. Eu sei como é. Eu sou uma pessoa muito controladora, então a ideia de que o que eu quero vai ser decidido por outras pessoas me mata. Me mata. Mas eu entendo. Michael é extremamente planejador. Adoro isso, porque eu também sou, né? No meu diz que eu sou planejadora e analista. Pessoa mais que isso, acho que não tenho. Então, eu sou muito planejadora, então eu entendo. Sim, eu acho que ter uma noção do que você quer, né? Do que você fez, do que você está fazendo, do que você quer fazer, é fundamental para você dar seus próximos passos, né? Não dá para a gente dar o próximo passo se a gente não saber o que a gente quer fazer. Mas tem outras coisas que eu acho que também são bem importantes. E, às vezes, talvez não tenha um curso específico para isso. Quando a gente pensa em trabalho do futuro, né, o Fórum Econômico Mundial, há um tempo atrás, soltou um material em relação ao trabalho do futuro, e isso vai sempre sendo atualizado. E eu achei bem interessante porque eles colocaram algumas competências que são importantes que as pessoas tenham. E quando a gente lê aquela lista de competências, eu não vou saber todas assim de cabeça agora, não tem nada a ver com um curso, né? Eu vou aprender a mexer em tal sistema, eu vou aprender tal técnica, eu vou aprender determinada legislação. Não é isso. Eles falam sobre criatividade, eles falam sobre adaptabilidade. Então, esses são pontos importantes para crescer na carreira. O que falta, aí eu trazendo um pouco para o meu lado, o que falta na minha área, o que poderia ter de diferente na minha área daqui para frente? E como que eu poderia ajudar a fazer essas coisas diferentes? Porque não tem curso para isso ainda. Mas quais são os meus comportamentos que eu tenho
que podem me ajudar a estar na frente das outras pessoas. E networking. Quem são as pessoas que eu conheço que podem me ajudar na minha carreira? Não que eu vá ir lá bater na porta das pessoas e pedir coisas. Eu, particularmente, não me sinto confortável com isso. Tem gente que não tem problema. Eu me sinto meio que incomodando, sabe? Eu não sou assim. Mas tem gente que não tem problema. Mas é importante ter uma rede, né? Quem são as pessoas que conhecem o meu trabalho a tal ponto de que quando surgir uma oportunidade em algum lugar, opa, eu conheço o Maicon, eu conheço o Rodrigo, eu conheço a Rosiane. Eu não sei se eles se interessam, mas está aqui o contato. Liga para eles. Talvez valha a pena conhecer. Essa posição que eu tô hoje aconteceu assim. Foi por um networking, e quando eu recebi o contato, falei, gente, não sei nem de onde veio. Né, a recrutadora me ligou. Deixa eu colocar aqui o cabo, senão vai acabar a bateria. A recrutadora me ligou e falou assim, a gente recebeu a indicação do seu currículo para essa empresa aqui, chama Newland Chase, é uma vaga de gerente de RH. Você tem interesse? Vamos conversar, né? E quando ela falou o nome da empresa, eu nem entendi direito. Eu falei, você pode escrever para mim no WhatsApp o nome da empresa para eu poder pesquisar sobre ela? Ela, posso. Quando eu olhei na internet, eu falei, gente, eu não conheço. Não conheço ninguém que trabalha lá. Eu nem sabia que essa empresa existia. Aí eu dei uma olhada assim. Falei, imigração. Quem eu conheço que trabalha em imigração? Liguei para minha amiga. Falei, Nath, eu vou fazer uma entrevista numa empresa chamada Newland Chase. Você conhece essa empresa? Ela, Tati, eu conheço. A minha ex-chefe trabalha lá. Aliás, você conhece a minha ex-chefe. Ela te conhece também. Você lembra dela? Falei, lembro. Peraí que eu vou ligar para minha chefe para saber se foi ela que te indicou. Falei, tá bom. Ligou. Não foi ela que te indicou, não. Ela nem lembra de você. O seu currículo chegou lá pela contabilidade. Eu falei, o quê? Como assim, gente? Contabilidade? Eu falei, peraí. A recrutadora falou pra mim que tem escritório em São Paulo e tem escritório no Rio. Tem uma empresa que eu trabalhei que tinha escritório no Rio. E quem fazia a folha pra mim era uma contabilidade. Liguei na contabilidade. Oi, tudo bem? Você tem um cliente chamado Newland Chase? Tenho. Indicou meu currículo? A gente indicou, mas faz mais de 6 meses, na época que você ficou desempregada, tal. Eu falei, pois me chamaram agora para entrevista. Networking. Acabou que eu tinha outros pontos de contato, mas foi pura coincidência. Uhum. Mas como a minha interação com eles foi tão boa, que eles chegaram a me indicar para algo que nem era certo, e um dia alguém me ligou. Então, o network que eu penso é isso. Quem são as pessoas que eu conheço? Quem são as pessoas com quem eu trabalho? Pessoas que me reconhecem como um bom profissional e que podem ser um bom contato no futuro. Então, networking e criatividade, inovação, procurar saber coisas novas, eu acho importante. Fazer cursos também é importante. No entanto, eu tenho visto um movimento, não em todas as áreas, mas, por exemplo, em tecnologia, que está se valorizando muito mais o conhecimento que você tem do que os cursos que você faz. E, às vezes, você não aprende em curso. Às vezes, você aprende assistindo um vídeo no YouTube, ou conversando com alguém, ou alguém te ensina, e se em uma entrevista você consegue mostrar que você sabe fazer aquilo, para algumas empresas, para alguns segmentos, isso é suficiente. Eu tento aprender coisas que nem são da minha área. Eu tento aprender sobre atendimento ao cliente, que isso acaba me ajudando com os meus alunos de inglês, que isso acaba me ajudando com os meus clientes internos de RH. Eu procuro aprender um pouquinho de marketing, eu procuro aprender um pouquinho de financeiro, eu fico com as minhas anteninhas ligadas. Diretamente,
faz diferença para minha carreira. Mas talvez para uma coisinha aqui, uma coisinha lá, alguém falar, opa, nossa, você sabe isso? Falar, é que eu assisti um vídeo, eu sigo tal pessoa, eu li tal livro. O acesso ao conhecimento pode ser por cursos, né? A forma mais tradicional que tem, mas hoje a gente tem uma gama muito grande de conhecimento que a gente pode acessar e de forma muito mais barata. E vale muito a pena pensar sobre isso também. Sim. Eu costumo falar que toda vez que alguém novo chega na FUMEC, alguma coisa acontece, gritam pro Rodrigo, né? E o pessoal fica impressionado com essa minha multidisciplinaridade, que eu faço de tudo mais um pouco. E eu falo, gente, a gente já saiu de um universo onde a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Hoje nós somos pessoas multidisciplinares. A gente não pode contar que a gente vai ter várias pessoas, cada um na sua especialidade, para fazer uma única coisa. Hoje nós temos que ser esse monte de pessoas, né? E eu também, no ano de 2019, eu falei muito sobre o Profissional do Futuro. Na época eu usei base de um outro documento e eu falava muito, gente, além de conhecimento, habilidade e atitude, tem o comportamento. Então, se você não sabe se portar em situação, dar o retorno necessário e dizer das experiências que você teve, não só das boas, né? Porque a gente vive muito olhando muito assim, né? As conquistas, né? Mas eu falava muito, gente, também você tem que ver os percalços, tem que ver, ó, tá, eu fui até ali, caí, não deu certo, o projeto não andou, não deu o resultado que estava esperado. Mas nesse processo, o que eu aprendi me suplementa, me dá forças para continuar insistindo em novos projetos na mesma área. Então eu falava muito isso no ano de 2019, de conhecimento, habilidade, atitude, mas comportamento também, né? Sim, e valorizar essas caídas é muito importante, porque é quando a gente cai que a gente aprende coisas que a gente não esquece nunca mais. E quando surge de novo a situação, às vezes não é nem com a gente que está acontecendo, é com a pessoa do lado. Você fala, olha, quando aconteceu isso comigo, foi assim, assim, assim. Eu, no seu lugar, eu faria dessa forma. Então a gente já começa a passar conhecimento e às vezes se posicionar como uma referência para outras pessoas, porque são essas caídas que faz a gente crescer, que faz a gente aprender mais, que faz crescermos não só como profissional, mas como pessoa também. Uhum. Pessoal, alguém quer complementar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa para Tati? Agora tá livre. Fiquem à vontade. Então, eu acho que isso de você aprender sozinho, vamos dizer assim, você fica naquele setor ali e a pessoa fala o que você tem que fazer, e aí você de repente vai numa janelinha que ela não falou, isso é muito importante, né? Porque você aprende uma coisa que você aprendeu sozinho, né? Aprendeu olhando e tentando achar alguma outra coisa, e você acaba passando isso também depois, né? Ensinando também, né? Para outra pessoa. Nossa, eu não sabia que você sabia fazer isso. Então, é bem bacana aprender, né? E lá onde a gente está fazendo estágio, a gente tem muito disso, né? Que é legal eu trabalhar em vários setores, né? Você sabe ficar aqui? Então fica aqui, me socorre. Entendeu? Então é bem bacana isso. Sim. E a gente está num grupo lá na FUMEC, né? Eu e a Rosane, que é o Nietzsche, que ele vive por desafios. Chega uma demanda, chega um desafio, a gente fala, tá, a gente tem capacidade para resolver? Temos, então vamos resolver. A gente não tem capacidade para resolver, então a gente vai pesquisar, ver se a gente pode dar conta. Se a gente não der conta, aí a gente passa para frente. Mas é muito legal isso. E essa questão também, né, de aceitar os desafios. Até hoje, o primeiro contato, trocou, né, a gestão e a direção da FUMEC no começo do ano, e o primeiro contato que eu tive com o meu chefe, com o diretor executivo, ele olhou para mim, você sabe fazer aplicativo?
Falei, eu já ajudei a fazer muito tempo atrás, mas era só a parte gerencial. Criei o aplicativo da FUMEC. Assim? Eu fui lá, me esforcei, peguei todos os recursos que eu podia. Falei, tá, agora a gente tem um aplicativo, ok. Que legal. Mas é aceitar o desafio. Eu poderia muito bem falar, não sei. Quando eu fiz, faz muitos anos, não tinha nenhum recurso. Eu também, né, ia mostrar, né, para aquela pessoa que eu não estaria disposto a gastar energia com aquilo. Mas só do fato de eu falar, eu já fiz e não teria nenhum problema em tentar novamente, eu abro a visão, abro a oportunidade para mostrar algum resultado. Ele não estava pedindo para o aplicativo ser perfeito, ele estava pedindo um aplicativo. E eu cheguei até onde eu conseguia, né? Então essa é a parte legal também, da gente começar a aceitar os desafios que vêm e mesmo se a gente não tem toda aquela carga, mas a vontade de fazer, eu acho que move mais do que só o saber fazer, né? Tem tanta gente que sabe tanta coisa, mas acaba que sem amor, sem vontade, não faz direito, né? Sim. E se a gente for fazer só o que a gente sabe fazer, a gente não vai aprender nada. Uhum. Né? O aprender é realmente isso. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer o que a gente sabe, mas de uma forma diferente, ir para um outro caminho. A beleza da criatividade está aí, né? E você mencionou algo bem interessante, Rodrigo, que é a questão do discernimento de não aceitar por aceitar o desafio, mas conseguir mensurar. Eu vou dar conta de entregar isso agora? Não vamos pensar em qualidade, mas de assumir essa responsabilidade. Cara, né, dentro do que eu tenho para fazer, eu posso assumir essa responsabilidade? Se eu sei, se eu não sei, isso é outro departamento. Dá para fazer? Dá para falar, joga aqui que eu mato no peito? Dá? Corre atrás depois. Aí é que você cresce, né? Tati, a gente vê muito por esse lado do Rodrigo, quando a gente é funcionário público. Aí nós estagnamos, entendeu? Tipo, quando a gente chega no funcionarismo público, passou os 3 anos de estágio probatório que você tem, que a experiência na CLT, que são 3 anos no Estado, você perde toda a vontade de querer buscar evolução, porque só aquilo já está bom para você. Porque você não tem nenhum tipo de incentivo financeiro a ser ganhado, além do... Porque tudo é consequência. Se você não falta no funcionarismo público, você vai ter os 3 meses de descanso depois dos 5 anos de você. Então, no funcionarismo público, você não vê muito empenho das pessoas em querer mudar a realidade do organizacional da instituição ou até mesmo do querer buscar correr atrás. Ou você busca com o intuito de você receber algo em troca, ou nada. Ou não existe nada disso, entendeu? Eu acho que, claro que imagino que vai depender de uma instituição para outra. Mas quando eu penso, né, em funcionalismo público versus iniciativa privada, por que eu acho que iniciativa privada tem mais isso? Porque as empresas são muito competitivas e uma quer ser melhor que a outra, uma quer apresentar uma solução melhor que a outra, então elas puxam os funcionários a entregar. Algumas só puxam e não dão nada em troca, outras dão aquela cenourinha, outras dão premiações. E na instituição pública, dependendo de qual era a instituição, talvez seja até engessado para mudar algumas coisas.
É assim e não vai mexer, ponto. Não existe nenhum tipo de evolução. Tipo, você vai. Vamos supor hoje no campo da pesquisa nas universidades, né? Você só existe uma pesquisa bem-sucedida quando se fala que saiu na Lancet, em Publicações, né? grandes publicações e reconhecimento mesmo, internacional mesmo. Você pode ver que com o Covid mesmo, você pode ver que aquela revista científica de Oxford, eu acho que da Inglaterra, vamos supor da Inglaterra, é ela que coordena é ela que faz o papel de passar para a mídia o resultado de uma certa pesquisa sobre um certo remédio novo. Eu acho que isso depende muito também, né? É difícil falar isso, né? Porque depende, eu imagino que depende para qual ramo a instituição pública presta serviço. Pode ser que existam instituições, né, que busquem inovação, tecnologia, outras Existe no coisas. Brasil, existe, eu acho que voltado para a agricultura mesmo, as EMATERs de cada estado. Aqui mesmo em Campinas temos o Instituto Agronômico, né? Uhum. Então, então acho que cada instituição tem mas aí a gente vê que as pessoas, quando saem da universidade, elas não saem preparadas para o mercado de trabalho. Não mesmo. Elas saem, elas, elas saem com o intuito de fazer pesquisa, e de não ir a campo. E, tipo, a pesquisa deles, a pesquisa mesmo que é voltada mesmo, é uma pesquisa voltada para a arte, vamos colocar a arte na parte teórica mesmo. Uhum. Você não tem na universidade uma vivência com a profissão, não é? E isso qualquer área. Qualquer área. Mas eu acho que na área de licenciatura você já é encaminhado diretamente para dentro de uma escola. Aí lá na escola você aceita as regras do jogo e você não pode fazer nada além daquilo, né? E uma coisa que está acontecendo bastante é os professores estourando essas bolhas mesmo, né? Eu tenho muito contato com professores em geral de diversas áreas, e aí um tá indo para o YouTube, outro tá indo para... Porque eles têm a necessidade de ter que ir além, porque onde eles estão, eles não podem ir além, né? E pensa assim no tamanho do potencial que pode estar sendo perdido, que pode não, que com certeza está sendo perdido por estar dentro de regras muito rígidas, né? Rodrigo, referente a esse negócio do professor não poder, porque ele tem um direito de cátedra, ele tem o direito de não expor dentro de sala de aula aquilo que ele vai... É por causa disso que quando o professor não autoriza filmar dentro de sala de aula, ele é o direito de cátedra, então ele não pode ter
ele tem que ter A imagem, né? ele tem o direito de imagem, tem todo o processo que tem que haver por trás disso, tem que ter autorização, umas coisas assim. Então, não é porque não pode, é porque é um direito dele dentro de sala de aula, dentro de uma instituição, tipo, independente já diferentes das instituições de EADs. As instituições EADs, eles podem fazer o direito da imagem da pessoa, porque a imagem da pessoa é que vai ficar gravada, né? Então, é assim. Ok. Muito bom. Excelente. Excelente. Temos mais uns minutos. Tem algo mais que vocês queiram falar? Eu acho que eu teria uma pergunta, quais são as vantagens e as desvantagens de você ter um leque muito grande de contatos que não seja do seu perfil. Num primeiro momento, eu não consigo ver desvantagem. Porque quanto mais gente você conhecer e de bolhas diferentes, mais possibilidade de coisa legal pode surgir para você, mais propostas de projetos que nunca passaram pela sua cabeça podem surgir. Então, num primeiro momento eu não vejo desvantagem, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu quero saber tudo, eu quero conhecer coisas novas o tempo todo. Tudo eu quero ver. E a vantagem é, obviamente, essa. Né, de você poder... Claro, talvez a tua pergunta seja muito com a preocupação do foco, né? Sim. Só que aí tem aquela questão de você saber muito o que você quer. Eu quero... o meu objetivo final é contribuir com isso. E quando alguém chega, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Poxa, que legal que você lembrou de mim. Nesse momento, eu tô querendo atingir esse público, eu tô querendo entregar esse tipo de resultado. Como você acha que eu posso te ajudar? Deixa a pessoa te dar essa resposta. E se ela, quando escutar você, falar, eu acho que você pode me ajudar assim, aí você decide. Ou, de repente, a pessoa falar, poxa, que pena que você está nesse momento, mas pro que eu estou pensando, isso que você quer fazer não cabe. Tudo bem, muito obrigada por ter lembrado de mim. Espero que você continue lembrando de mim no futuro e segue a vida. Sim. Quanto mais contato, melhor, mas mantenha o que você quer. Me fale 5 dicas, me diga 3 palavras que você não deve falar numa entrevista. Perfeccionista. Essa palavra faz um caos. Deixa eu pensar. É que tudo depende muito de contexto, mas... Não, em geral. Em geral, né? Isso é a base. Você não contrata. Eu acho que a pessoa fica muito... usando adjetivos muito se elogiando. Eu sou perfeccionista, eu sou o melhor. Adjetivos em geral, se vangloriando, eu acho que não é bom, porque se você é perfeccionista, tudo bem você ser, mas mostra de outra forma. Olha, eu tive uma tarefa para fazer assim, 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 o resultado foi esse, foi muito bom porque eu tenho um perfil de querer fazer as coisas corretas. Você está falando que você é perfeccionista sem usar a palavra. Então, adjetivos em geral, querendo mostrar que eu sou muito boa, eu não gosto. Eu prefiro mostrar que eu sou boa com base em fatos. Então,
Aí pode ser qualquer adjetivo. Que perfeccionista foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Entendi.